Os mártires são os modelos de fé, especialmente aqueles que creram e seguiram Jesus Cristo e, de fato, foram perseguidos, presos, torturados e mortos. Os mártires não renunciaram à sua fé e permaneceram fiéis às suas crenças, mesmo que a consequência significasse a morte. Foi o que São Pedro Calungsod demonstrou em sua curta, mas valente vida. Poucos detalhes do início da vida de Pedro Calungsod, grafado Colonsor nos registros espanhóis, são conhecidos. Os registros históricos não mencionam seu local exato de nascimento ou data de nascimento, e apenas o identificaram como Pedro Colonsor Elviséio. Embora não saibamos muito sobre sua juventude, o que sabemos é que o jovem Pedro amava o Senhor. Ele nasceu por volta de 1654 em Visayas, parte das Filipinas controladas pelo Império Espanhol. Ele foi ensinado por missionários jesuítas espanhóis lá, e o menino se destacou no estudo do catecismo. Ele também provavelmente aprimorou suas habilidades em desenho, pintura, canto, atuação e carpintaria, pois estas eram necessárias no trabalho missionário. Ele também ofereceu os missionários durante suas viagens a diferentes ilhas. Em 1668, Pedro Calungsod, então com cerca de 14 anos, estava entre os jovens catequistas escolhidos para acompanhar os missionários jesuítas às Ilhas de Los Ladrones, que significava a Ilha dos Ladrões. O jovem Pedro acompanhou o padre Diego Sanvitores Aguan para catequizar os chamorros nativos. A vida nos Ladrones era difícil, e era pouco acessível porque as selvas eram muito grossas para atravessar. Os penhascos eram muito íngremes para escalar, e as ilhas eram frequentemente visitadas por tufões devastadores. Apesar das dificuldades, os missionários perseveraram e a missão foi abençoada com muitas conversões. Posteriormente, as ilhas foram rebatizadas de Marianas pelos missionários em homenagem à bem-aventurada Virgem Maria e à então Rainha Regente da Espanha, Maria Ana, que era benfeitora daquela missão. Os missionários foram sustentados em sua missão pela celebração diária da Eucaristia, confissão frequente e grande devoção à bem-aventurada Virgem Maria. Logo, um imigrante chinês chamado Choco decidiu dificultar a vida de Pedro e seus companheiros. Ele tinha inveja dos missionários ganhando reputação entre os nativos. Choco imediatamente se juntou aos macanhas, que eram os feiticeiros locais. Seus negócios também foram afetados pela chegada de missionários. Havia uma doença viral tirando vidas de crianças que se espalhava rapidamente na ilha. Choco e sua equipe começaram a espalhar rumores de que a água usada para o batismo pelos missionários era venenosa, e essa foi a razão para as crianças morrerem. Os nativos, de luto pela morte de seus filhos, foram rápidos em acreditar nisso. Uma multidão enfurecida se levantou contra os santos missionários, e sua perseguição se seguiu. O pior ocorreu em 2 de abril de 1672, quando Pedro e um companheiro padre chegaram a Goa naquela manhã. Lá, eles souberam que a esposa do chefe da aldeia, Matapan, havia dado à luz uma filha. Padre Diego e outros missionários foram imediatamente até sua casa e se ofereceram para batizar sua filha. Matapan era cristão e amigo dos missionários, mas mudou de posição quando ouviu os rumores de que Choco e sua gangue estavam se espalhando. Ele se recusou furiosamente a ter seu bebê batizado. Para dar a Matapan algum tempo para se refrescar, Padre Diego e Pedro reuniram as crianças e alguns adultos da aldeia na margem vizinha e começaram a cantar com eles as verdades da fé católica. Eles convidaram Matapan para se juntar a eles. Matapan gritou seu desgosto com os ensinamentos cristãos e estava decidido a mandar matar os missionários. Determinado a matar os missionários, Matapan foi embora e tentou recrutar outro aldeão, um pagão chamado Irau. Irau gostava dos missionários e lembrava-se de sua bondade para com os nativos, por isso se recusou a se juntar a Matapan.
Mata-Pom ficou furioso e o chamou de covarde. Ele relutantemente concordou, pois não podia desobedecer seu chefe. Nesse meio tempo, Padre Diego e Pedro se aproximaram da cabana e conversaram com a esposa de Mata-Pom. Sua esposa, que também era cristã, ficou muito feliz em oferecer sua filha para ser batizada. Quando Mata-Pom soube do batismo de sua filha, ficou ainda mais furioso. Correu em direção aos missionários e arremessou lanças contra Pedro. Com a agilidade de sua juventude, Pedro esquivou-se facilmente das lanças. Ele não queria deixar os missionários para trás, então ficou ali, de frente para as lanças e cobrindo os missionários da melhor forma possível. Muitos acreditavam que se Pedro tivesse apenas armas, ele poderia ter derrotado Mata-Pom, mas o Padre Diego nunca permitiu que os missionários as carregassem. Por fim, uma lança perfurou o peito de Pedro, e ele caiu no chão. Padre Diego não pôde fazer nada além de dar a Pedro o sacramento final antes de morrer. Depois disso, Padre Diego também foi morto. Mata-Pom e Irau arrastaram os corpos dos mártires para a beira da costa. Amarraram pedras grandes aos pés, trouxeram-nas para o mar e atiraram-nas para as profundezas. Os restos mortais dos mártires nunca mais foram encontrados. Tendo provado que Pedro Calungsod foi martirizado pelo amor de Deus, foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 5 de março de 2000, em Roma. Foi canonizado santo pelo Papa Bento XVI em 21 de outubro de 2012, em Roma. Numa época em que as pessoas fogem tão facilmente das exigências da fé e da verdade, o martírio de Pedro Calungsod, de 17 anos, destaca-se no testemunho da firmeza necessária para seguir o sacrifício final do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. A festa de Pedro Calungsod é 2 de abril, data de sua morte. Ele é um santo, especialmente para os jovens e para os catequistas. Além disso, ele pode ser admirado por migrantes e evangelistas.